Mateus 8:23. Aleluia. Amém? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. A mensagem de hoje é como agir diante da tempestade. Como agir diante dessa tempestade, diante do vento que vem contra a minha e a sua vida. Vamos ler aqui o que diz Mateus 8:23. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram, e este se levantou no mar uma grande tempestade de vento, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Glórias a Deus. Pai, estamos em Tua presença e queremos ouvir o Pai. Pai, envia-nos a Tua palavra, fazendo com que ela caia na boa terra e frutifique a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Fazendo com que o Teu nome, meu Deus, em nossas vidas seja glorificado, Deus. Pai Santo, usa-me, Deus. Pai querido, que essa pessoa não ouça a minha voz, mas a Tua, Pai. A Tua voz dentro da minha voz, ó Pai querido. Que ela ouça, meu Deus amado, o que o Senhor tem a dizer, a direção que ela precisa, Pai. Pai, traga a fé que vem por ouvir e ouvir pela Tua palavra. Assim, meu Deus, pedimos e glorificamos ao Teu santo nome. Amém. Desocupe as suas mãos, aplaude e glorifica esse Deus. Dê glória a Ele, aquele que é digno. Aleluia, de toda adoração. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Então nós lemos aqui que Jesus ele entrou na vida dos discípulos. Quando Jesus ele entra na vida de alguém, isso significa que ele toma a direção, ele toma o controle, ele se torna o capitão daquela vida. É ele que vai comandar, é ele que vai guiar. Porque quando fala que Jesus entrou no barco, o barco simboliza, é uma representação da nossa vida. Então diz aqui que Jesus ele entrou no barco dos discípulos. Ele entrou na vida deles. E após ele ter entrado, eles o seguiram. Eles passam então a seguir. Eles passam e atrás de Jesus. Eles passam a imitá-lo. Isso significa seguir a Jesus. É você imitá-lo. É você fazer o que ele está dizendo para você fazer. É você fazer o que ele faz. Então eles passam a seguir aquilo que Jesus vai ensinando, instruindo. Eles vão aprendendo e eles vão fazendo. E diz aqui que Jesus entrou na vida deles e eles passaram a seguir. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas sem que Jesus entre no seu barco. Elas não querem dar o controle da vida delas a Jesus. Não querem dar o controle. Elas querem se manter no controle. Não, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero me manter no controle da minha vida. Eu é que quero guiar. Eu é que quero dar as diretrizes, a direção. É eu que quero comandar. Então a pessoa não quer se submeter, porque se tornar discípulo é você se submeter a Cristo. Você está disposto a se submeter a Ele, a fazer o que Ele está te ordenando. Porque Jesus liberou uma palavra de ordem, de comando, e disse para ele: vamos passar para outra margem. Disseram para eles: nós vamos passar para outra margem. Então eles tinham uma palavra que Jesus liberou para eles, dando a eles uma direção. Então eles tinham um lugar aonde eles pretendiam chegar, um objetivo a ser atingido. Eles não estavam seguindo sem rumo.
Então eles sabiam aonde eles queriam chegar, aonde eles queriam ir, qual era o alvo a ser atingido. E diz aqui que no decorrer, né, no percurso da viagem, enquanto eles estavam ali navegando, diz aqui, eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade de vento. Então, uma grande tempestade. Não era uma pequena tempestade, mas uma grande tempestade de vento, causada por um vento, por uma força invisível, uma manifestação a qual eles não estavam vendo. Então essa força invisível veio de ímpeto, impulsionando, empurrando as ondas contra o barco qual eles se encontravam. E essa força, quem estava agindo, se manifestando através com essa força? O diabo. O diabo estava ali, agindo através daquele vento, soprando aquele vento contra a vida dos discípulos, contra a vida deles, para fazê-los o quê? Naufragar, para impedi-los de chegarem no seu destino, de atingir os seus objetivos. E este se levantou no mar. Então do mar se levantou uma grande tempestade. Esse vento veio com ímpeto, com intensidade e força contra o mar, formando ondas. E assim, de modo que as ondas cobriam o barco. Ou seja, o barco estava sendo, né, coberto, se enchendo de água por causa dessas ondas. As ondas eram grandes, não eram pequenas ondas. Se fossem ondas pequenas, eles teriam como controlar. Mas a situação estava de um modo que eles haviam perdido o controle daquela embarcação, de modo que as ondas estavam cobrindo o barco e enchendo de água. As ondas enchiam o barco de água, a ponto, e diz aqui, e Jesus, porém, estava dormindo. Jesus dormia. Enquanto isso, Jesus estava descansando. Diz que ele estava na polpa do barco, né? No Evangelho de Marcos diz que ele estava deitado na polpa do barco e dormindo sobre um travesseiro, descansando. Jesus estava ali dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, aleluia. Então, nesse momento que as águas começam a encher o barco, os discípulos começam a entrar em desespero. Eles começam a ser tomados pelo medo. A aflição bate em seu coração. O coração daqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus, obedecendo, né, da parte de Jesus uma ordem a qual ele havia dado. Eles estavam ali obedecendo e fazendo o que Jesus havia mandado. Mas no decurso da viagem, esse vento impetuoso, esse vento forte se levanta, formando uma grande tempestade contra a vida deles, formando ondas que cobriam o barco. Então o vento, ele vem com a intenção de trazer o que? Ondas, trazer problemas. É assim que o diabo ele age. Ele age trazendo os problemas. O diabo estava por trás daquele vento e trazia no mal que? As ondas. E as ondas estavam atingindo o barco, a vida dos discípulos. Então o diabo ele age trazendo seus ventos e trazendo por trás dos ventos que? Os problemas. Ele age trazendo problema no casamento, ele age trazendo problema na vida financeira, na vida sentimental,
na vida emocional, na vida física, espiritual, em todos os sentidos da vida, nos relacionamentos das pessoas, trazendo problema. De maneira que esses problemas começam a fazer com que a pessoa pense que ela vai o quê? Naufragar. A pessoa, por causa dos problemas, ela começa a ficar com medo. Ela entra em desespero, ela fica aflita, ela não sabe o que fazer por causa dos problemas. Ela fica angustiada e desesperada por causa desses problemas. Porque as ondas começam a se formar, a tomar uma intensidade, vir com força, começam a se agigantar, de maneira que começa a atingir a pessoa não somente, por lado de fora, em volta da sua vida, mas começa a atingir a pessoa por dentro. Quantos problemas têm vindo e têm atingido a pessoa por dentro, internamente, no seu interior? Você observa que as ondas estavam vindo, estavam enchendo o barco. Porque enquanto as ondas estão apenas vindo por lado de fora, você ainda consegue ter o controle daquela situação. Mas quando ela começa já a entrar dentro do seu barco, ela começa a entrar dentro de você, quando os problemas começam a atingir o seu interior, o seu coração, a sua mente, querido. Aleluia! Aí a pessoa começa a perder o controle da sua vida, a direção da sua vida. Então nós vemos aqui que Jesus, ele dormia, ele estava descansando diante de uma tempestade. Imagine você, Jesus, descansando, dormindo, um sono profundo. Jesus estava ali em paz, dormindo, aleluia, e os discípulos desesperados, aflitos. O Evangelho de Lucas diz que eles estavam correndo perigo, porque a tempestade que veio contra eles, o vento que veio com a intenção de realmente matá-los, de fazê-los naufragar, de impedi-los de chegar no seu propósito. Veio contra a vida deles para realmente atingi-los, porque eles estavam correndo perigo. Glórias a Deus, aleluia. Então essa era a situação. Mas como você vai agir diante de uma situação dessa? Como que você vai agir diante de uma tempestade? Como que você vai agir? Para que você saiba como agir diante de uma tempestade, é preciso que você conheça a Deus. Nós podemos observar aqui no texto, aleluia, fazer uma comparação da atitude de Jesus e da atitude dos discípulos. Se você observar a atitude de Jesus, o Filho de Deus, como homem, como ele reagiu diante de uma tempestade. E os discípulos que estavam seguindo a Jesus, que deram a Jesus o controle das suas vidas. Mas como eles reagiram? Nós vemos aqui reações diferentes. Diante de uma tempestade, Jesus dormia. Ou seja, Jesus não deixou com que a tempestade o atingisse. Jesus não perdeu o controle de si. Não perdeu o controle das suas emoções. Jesus não ficou aflito, desesperado, angustiado. Jesus, querido, não perdeu o controle. Ele manteve a calma, estava dormindo. Ele descansou em Deus. No meio da tempestade, Jesus conseguiu descansar em Deus. Olha a diferença da pessoa que conhece a Deus, a pessoa que sabe quem ela é, a pessoa que sabe qual é a sua missão,
e a pessoa que está se submetendo, obedecendo a Deus. Porque Jesus conhecia a Deus. Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia quem Ele era. Se você não conhecer a Deus, se você não souber quem você é, se você não souber qual é a sua missão, por que você veio ao mundo, por que você está aqui, se você não estiver disposto a se submeter a Deus, as tempestades que vêm contra a sua vida, causada pelo vento, causada pelo diabo, que trazem os problemas, elas vão fazer você perder o controle, você se desesperar. Então você percebe que Jesus, no meio da tempestade, dormia, enquanto outros estavam desesperados e aflitos. Um dormia, um estava descansando em Deus, sabia onde ia chegar, sabia, porque o Pai havia dito para ele: olha, diga para os discípulos que nós vamos passar para outra margem. Então Jesus descansou em Deus. Mas a tempestade veio, mas ele continuou descansando. Mesmo que a tempestade veio, mas os discípulos já tiveram uma reação contrária. Eles tiveram uma reação contrária. Qual foi a reação deles? De medo, de aflição. Essa foi a reação deles. Eles, querido, perderam o controle da situação. Aleluia. Por que os discípulos perderam o controle da situação? Porque os discípulos não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus e não conheciam também a Jesus. Quando você não conhece a Deus, quando você não conhece a Jesus, aquele que te chamou, aquele a quem você está seguindo, aleluia, você começa então a agir no natural. Os discípulos estavam agindo no natural, querido. Porque os discípulos, a maioria deles eram o quê? Pescadores. Eles eram pescadores. Então eles estavam acostumados a lidar com tempestades. Aleluia. Mas com tempestades naturais. Só que aquela tempestade que estava vindo contra a vida deles não era algo natural. Era algo que estava vindo, uma ação sobrenatural, uma manifestação do diabo que estava vindo contra eles. Aleluia. Mas eles não conseguiram ter o quê? O discernimento. Porque eles estavam ali agindo no natural, tentando resolver as coisas com a força do braço deles. Com a força do braço. Então eles estavam ali agindo, conforme aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam percebendo, ouvindo. Eles deixaram o medo dominar os seus corações. Então, ao invés deles usarem aquilo que eles haviam recebido de Deus, que é a fé e a autoridade, eles não usaram. Eles não usaram a fé e eles não usaram a autoridade que foi dada a eles. O que é autoridade? É poder delegado, poder concedido, direito legítimo, liberdade para você agir, controlar, você possuir e usar. Então eles haviam recebido autoridade, mas eles não usavam essa autoridade. Eles haviam recebido a fé, mas eles não usaram a fé. Diante de uma tempestade, eles agiram de forma natural, diante daquela tempestade. E Jesus não. Olha como Jesus, ele agiu. Glórias a Deus. Vamos lá agora para o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos traz detalhadamente o que aconteceu durante essa tempestade, que diz aqui no versículo de Marcos, capítulo 4, versículo de número 37. Diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Então a situação aqui, nós vemos que a situação se agravou. O problema estava se agravando, piorando.
estava atingindo a vida deles. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Olha a reação dos discípulos. Os discípulos acordaram, despertaram a Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Diante de uma tempestade, qual é o pensamento que veio na mente dos discípulos? Nós vamos morrer. É o nosso fim. Acabou. Nós vamos morrer. Eles se esqueceram do que Jesus disse para eles antes de entrarem no barco. Nós vamos passar para outra margem. Então eles se esqueceram da palavra, daquilo que foi falado para eles. Se Jesus falou que vai passar para outra margem, não importa se a tempestade, uma grande tempestade se levantou, não importa. Jesus queria que eles crescem, que eles iriam passar para outra margem, que eles iriam chegar. Independente do que acontecesse no percurso da viagem. Mas eles começaram a acreditar que eles iriam morrer, que era o fim deles. E o que fez com que eles clamassem a Jesus? O medo. Eles não clamaram a Jesus porque eles estavam com fé que Jesus, querido, iria, fazer algo. Não, eles clamaram por medo. Existe a pessoa que clama por medo e a pessoa que clama por fé. Então eles estavam clamando por medo. Eles não estavam clamando motivados pela fé, pela certeza. Mas eles estavam clamando porque estavam com medo de morrer, de perderem as suas vidas. Mas como eles iriam perder as suas vidas, se Jesus falou que eles iriam chegar do outro lado? Mas eles, naquele momento da tempestade, eles não acreditaram nisso. Eles se esqueceram e não acreditaram na palavra de Deus. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E quando as pessoas pensam assim, que quando elas estão enfrentando alguma tempestade, o vento vem contra as suas vidas, ela pensa que Deus não se importa, que Deus não está nem aí, que Deus se esqueceu, que Deus a abandonou. Olha o pensamento deles, o pensamento diante de uma tempestade. Porque aquilo que você pensa e aquilo que você diz diante de uma tempestade, querido, é o que vai determinar. É o que você pensa, o que você diz, conforme você age, é a sua reação diante da tempestade. Então eles estavam declarando, confessando, falando aquilo que estava na mente deles, no pensamento deles, no coração deles. Porque eles estavam movidos de medo e não de fé. O medo é que estava movendo. Então o medo fazia o quê? Somente pensar: nós vamos morrer, Deus não se importa comigo, Deus me deixou, me abandonou, virou as costas, eu estou em apuros, eu vou morrer, eu estou em perigo, e Deus não faz nada, porque era esse o pensamento. Olha a diferença. Isso é a atitude de pessoas que são naturais. Porque o homem natural que não conhece a Deus é que age assim, querido. O homem natural é que age dessa maneira. Por quê? Porque ele não tem conhecimento de Deus. Ele não conhece a Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem intimidade com Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui a diferença de atitude diante de uma tempestade. E eles, despertando, repreendeu o vento e o mar. Então eles começaram a chamar Jesus, a clamar por ele, a gritar. Jesus se desperta. Ele se levanta e repreende o mar. Ele repreende. Porque repreender é dar a palavra de ordem. É você liberar a palavra de ordem. Porque Jesus, ele tinha um entendimento. Quem é que estava por trás daquele vento? O diabo. Havia uma ação
do diabo por trás daquele vento. Porque se aquele vento fosse algo natural, produzido pela natureza, se aquele vento fosse algo de Deus, Jesus não repreenderia. Jesus não repreenderia algo que viesse da parte de Deus. Se fosse algo, uma manifestação da natureza, do clima, uma mudança de clima, Jesus não repreenderia. Mas Jesus, pelo Espírito, porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo, ele teve o discernimento, porque a palavra de Deus fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele entende as coisas do Espírito de Deus. Ele entende. Então Jesus, pelo Espírito Santo, ele entendeu que aquele vento, aquelas águas que estavam agitadas, porque Lucas diz que o mar estava em fúria. Em fúria. Então quando ele olhou para aquelas ondas e viu o mar em fúria, ele entendeu que não vinha da parte de Deus. E aquilo que não vem da parte de Deus, você tem que fazer o quê? Repreender. Repreender. Mas qual foi a atitude dos discípulos? Foi clamar. Aleluia. Mas Jesus não queria que eles clamassem. Jesus não queria que eles clamassem. O que Jesus esperava que os seus discípulos fizessem? Que eles se levantassem e eles exercitassem a fé e a autoridade que foi dada a eles, que eles se levantassem naquele barco e eles repreendessem, liberassem a palavra de ordem. Qual foi a palavra de ordem? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: acalme-se, até fique quieto. Aleluia. Jesus disse para o vento e para o mar. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. As coisas voltaram ao normal. O problema cessou. Porque quando o mal é repreendido, quando o diabo é repreendido, as coisas voltam, querido, ao seu normal. O que está fora do normal, volta ao normal, querido. O que está fora do lugar, volta ao seu lugar. Aleluia. O problema é solucionado, é resolvido quando o mal é repreendido. O que Jesus esperava que eles fizessem? Que se levantassem e repreendessem. Que eles dessem a ordem. Vamos prosseguir aqui. Ele fala aqui, ó. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Olha o que Jesus perguntou para os seus discípulos. Por que vocês são tão medrosos? Porque eles estavam o quê? Movidos. Aquele clamor foi movido pelo medo e não por fé. Movido pelo medo. Jesus salvou os discípulos. Salvou por quê? Porque os amava. Porque Jesus estava no controle da vida deles. Mas eles não clamaram porque estavam movidos de fé, mas estavam movidos de medo. E Jesus repreendeu o vento e o mar por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Que ele, como filho de Deus, ele recebeu do Pai autoridade. Autoridade. Ele recebeu poder. Então, quando ele estava diante de uma tempestade, o que ele fez? Ele liberou a palavra de ordem e mandou o vento se acalmar e ficar quieto. Vento, se acalme agora. Fique quieto, mar. Se acalme. Aleluia. Então, diante de uma tempestade, você tem que dar a palavra de ordem. Você tem que se levantar e dizer ao diabo, aquele que está causando o vento na sua vida, aquele que está fazendo as ondas do mar se levantar, que está trazendo os problemas, seja qual hora for, e repreendê-lo, exercitar a sua autoridade. Aleluia. Porque do contrário, essa tempestade vai querer durar, ela vai se estender. Porque enquanto a pessoa fica ali agindo, às vezes pelo medo, chorando, aflito, pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus não faz nada por mim, por que Deus não resolve a situação? Não é Deus que tem que resolver, Jesus está ensinando, é você. Amém. É você
agora que tem que fazer o que eu fiz. É você. Porque ser um discípulo, ser um seguidor, é você imitar a Jesus. Então Jesus esperava que os discípulos o imitassem. E repreendesse aquele vento. E diga assim: como é que ainda não tem fé? Jesus perguntou, fez a seguinte pergunta para eles: como é que ainda vocês não têm fé? Vocês já estão caminhando comigo. Vocês já viram tantos milagres. Vocês já ouviram a palavra. Já foram ensinados inúmeras vezes. Como é que ainda vocês não têm fé? Vocês já viram a manifestação de Deus. Deus operar, Deus curar, libertar, levantar pessoas, restaurar vidas, salvar, perdoar. E como que vocês ainda não conseguem crer? Vocês ainda não têm fé? Jesus ficou admirado. Porque Jesus estava esperando que uma atitude deles de fé. Era isso que Jesus estava esperando, uma atitude de fé, e não uma atitude de medo, e não uma atitude de desespero, não uma atitude, aleluia, de alguém que pensa que Deus lhe virou as costas. Não. Jesus esperava que ele se levantasse e usasse a autoridade. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lhe obedecem. Jesus estava mostrando para eles que eles também tinham autoridade. Mas qual é o problema? O problema é que eles não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus. Aleluia. Como é que você sabe disso, pastor? Que eles não conheciam a Deus. Olha a declaração. Eles não conheciam a Deus e eles não conheciam a Jesus. Porque no versículo 41, olha o que eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles diziam: quem é este? Quer dizer, eles estavam seguindo alguém que eles nem conheciam. Quantas pessoas seguem alguém que nem conhece? Eles estavam seguindo a Jesus, mas não o conheciam. Eles não conheciam o Pai, eles não conheciam a Jesus. E quando você não conhece ao Pai, a Deus, e não conhece a Jesus, você, diante da tempestade, você vai se desesperar mesmo. Você vai fazer loucura. Você vai pensar realmente que você vai morrer, que a sua vida acabou, que esse problema não tem jeito, né? Você vai pensar isso, que Deus te abandonou. É o pensamento da pessoa que é natural, da pessoa que ainda não exercitou a sua fé. Porque há aquelas pessoas que têm a fé, mas elas não exercitam, não praticam a fé. Elas não colocam essa fé em ação. E aquelas que ainda não têm fé. Ainda não têm fé. Então a pessoa age naturalmente, como qualquer ser humano natural agiria. Mas nós não fomos chamados para agir no natural. Nós fomos chamados para agir guiados pelo Espírito. Para nós vivermos pela fé. Porque é isso que Deus, Ele diz, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, sua alma não tem prazer nele. Então eles não conheciam a quem eles estavam seguindo. E por não conhecer a quem está seguindo, na hora da tempestade, eles não souberam usar a autoridade. Eles ficaram intimidados diante daquele problema, diante daquele vento, daquele mal. E quantos estão se intimidando diante do diabo? Quantas pessoas que tomaram a decisão de seguir a Jesus, mas na viagem, no decurso da viagem, o diabo se levanta, o diabo começa a colocar um obstáculo, um impedimento para a pessoa não chegar no seu propósito, não cumprir o propósito, a pessoa não fazer a vontade de Deus. E o que acontece? A pessoa fica intimidada, porque o diabo ele vem para intimidar mesmo. Ele vem com ímpeto, ele vem com intensidade, ele vem para tentar realmente fazer a pessoa acreditar que é a pessoa, que ele vai derrubar a pessoa, que ele vai matar a pessoa, né? Que a pessoa, não adianta a pessoa tentar lutar contra ele, que ele quer se mostrar o que? Mais valente. Ele quer se mostrar mais valente. Mas se você não
sabe quem você é, você se intimida. Por que Jesus não se intimidou? Porque sabia quem ele era, querido. Aleluia, como filho de Deus. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que foi dado a você. O poder, a fé, a autoridade que foi dada a você. Você precisa saber por que você está aqui. Por que Deus te chamou. Por que você veio a este mundo. Jesus sabia o porquê o Pai havia enviado ele no mundo. Ele sabia que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Ele sabia que ele estava ali para cumprir uma missão de dar a sua vida, porque ele falou: eu voluntariamente eu dou a minha vida, ninguém tira de mim não, porque o Pai me deu autoridade para me dar a minha vida e eu reavê-la, eu tomá-la de volta. Então ele mostra que ele tinha o controle da situação. Que não era Satanás que estava no controle, não. Quem estava no controle é ele. Aleluia. E nós precisamos deixar com que Deus nos ensine, para que nós não venhamos querer nos intimidar diante do mal. Muitas pessoas estão sendo intimidadas diante do mal, estão se desesperando, e Deus não quer que você fique desesperado. Deus quer que você tenha um discernimento, você saber a hora que é para você clamar e a hora que é para você se levantar com autoridade e repreender o mal. Quantos ficam clamando, mas na verdade é o momento de você o quê? Repreender, de você liberar a palavra de ordem. E a pessoa diante do mal, ela fica o quê? Temerosa, com medo. A pessoa às vezes não consegue nem falar. Nem falar. Tem gente que tem medo até de proferir o nome do diabo. De dizer diabo. Tem pessoas que têm até medo. Ela se treme todinha. A pessoa tem até medo de falar. Não fala nesse nome não. Deixa o bicho quieto. Deixa o bicho quieto. Deixa ele no canto dele. Porque se a gente não tocar o nome dele, ele nos deixa em paz. Ele não nos perturba. Deixa ele lá. Deixa. Quantas pessoas, irmão, estão com medo de Satanás? E Satanás, ele está o quê? Gostando. Ele está gostando quando ele vê que um discípulo, uma pessoa que está seguindo a Jesus, fica intimidada na hora da tempestade. Aí o que acontece? A tempestade vai se tornando mais forte, mais intensa, vem com mais força, mais violência. Porque não é assim? Às vezes um problema começa e você começa a perceber que esse problema ele vai crescendo, ele vai se agigantando, vai ficando maior. Por quê? E por que isso acontece? Porque Satanás está tentando te intimidar. Ele quer te intimidar. Ele quer fazer você ficar impressionado com o tamanho do problema. Aleluia. Você olhar para o problema e você recuar. Você dá um passo para trás, porque você estava avançando, você estava prosseguindo, caminhando, indo para frente, mas aí você viu o tamanho da onda, você viu o tamanho do gigante, e aí você começou o quê? A recuar, a retroceder. Mas Deus falou: o meu justo vai viver pela fé, e se ele recua, eu não me alegro dele não, hein? Quem recua, não me alegro dele não, hein? Eu chamei discípulos para imitar o meu filho, para fazer o que o meu filho faz. Aleluia, porque ele falou que aquele que crê nele faria as obras que ele fez e faria o quê? Maiores do que aquele fez. Então Jesus esperava que os discípulos tivessem o quê? Outra reação. Por isso que Deus permite a tempestade vir na sua vida. Porque Deus quer fazer o quê? Você exercitar a sua fé. Você exercitar a sua autoridade. Então Jesus estava lá dormindo tranquilamente. Não fez nada, descansando. Porque Jesus estava lá, eu quero ver agora como que os meus discípulos vão reagir. Como que eles vão reagir? O que eles vão fazer agora? Aleluia. E às vezes Deus permite que uma doença venha. Deus permite que uma enfermidade venha. Deus permite que um problema no casamento venha. Deus permite que a pessoa fique desempregada, que surja um problema no local de trabalho. Deus permite um problema na família. Deus permite um vício vir. Para quê? Para que a pessoa, quando venha, se levantar e usar a fé e a autoridade. Aleluia. Diante dessa tempestade,
que você não venha ficar em intimidade diante do mal. Glórias a Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você, que você venha guardar no coração. Aleluia, que você não venha se esquecer dela. Não se esqueça da palavra de Deus, querido. Não faça como os discípulos fizeram. Jesus falou, nós vamos passar para outra margem. Mas no meio da tempestade, se esqueceram. E quanto tem se esquecido daquilo que Deus fala? A pessoa ouve a palavra aqui na igreja, a pessoa sai, se depara com um problema lá fora, na sua casa ou em qualquer outro lugar, e Deus espera o quê? Que você se lembre, não, Deus falou assim comigo lá na igreja. Não, foi liberada uma palavra lá, na casa de Deus, a palavra foi liberada lá do altar. E eu vou ficar firme nessa palavra. Eu vou guardar essa palavra, porque é com essa palavra que eu vou vencer. Eu vou chegar porque Deus falou comigo. Então essa tempestade, esse impedimento que veio contra a minha vida, não vai me paralisar